O que houve com o ministro do GSI não deve ser interpretado como um problema do governo, né? Uma participação do governo nos atos do dia 8, como a extrema-direita quer falar. Isso é um absurdo. O que houve ali foi a participação militar, né? Não era o fato dele ser ministro que levou ele a praticar aquilo, foi o fato dele ser militar. Bem, eu ontem, antes do ministro ter se demitido, né, ter pedido dispensa da função, pedido exoneração, eu já falava que, primeiro, era importante, obviamente, o Palácio do Planalto fazer uma verificação das imagens, porque elas foram editadas pela CNN e, às vezes, essa edição pode comprometer o contexto verdadeiro. Mas, vamos dizer, em verificando as imagens e se verificando uma suspeita que, eventualmente, o general pudesse, de forma culposa ou dolosa, ter praticado algum ilícito, eu acho que caberia ouvi-lo, o presidente deve ter ouvido ele, e caberia afastá-lo do cargo, até o final das apurações da investigação que deve se realizar no campo penal. Aí, obviamente, se ele for demonstrado que ele não teve participação nenhuma, que foi tudo uma mera confusão, ele retornaria ao cargo. Se for demonstrado que ele participou dos crimes ali, são crimes graves, aí ele não só não volta, como tem que responder criminalmente pelo que fez perante a Justiça Civil. Isso no campo jurídico, acho que era o que deveria ter sido feito. Até agora tem ido bem o governo. O ministro pediu afastamento, é uma forma gentil do governo tratar o problema, está ótimo, acho que tem que ser assim mesmo, né? E está se iniciando, a Polícia Federal está iniciando a investigação sobre mais esse fato, se já não tinha iniciado antes. Vamos aguardar ver o que ela apura, né? A CPI, eu tenho um certo receio do seguinte: se ela não for uma CPI com realmente fato certo e determinado, mesmo com toda a boa intenção que possa haver, ela pode se transformar numa forma de obstaculizar as investigações da justiça, de ir criando embaraço a esse tipo de investigação, querendo, por exemplo, culpabilizar o governo Lula e o Lula pelo que houve dia 8 de janeiro, pelo amor de Deus. Quer dizer, é evidente, a gente sabe da onde veio aquilo. Veio de um movimento extrema-direita, bolsonarista, que desde o primeiro momento, começou isso há 2 anos atrás, já começou um intenso movimento de tentativa de destruição da eleição, da democracia, da justiça eleitoral, etc. Esse movimento de 8 de janeiro é produto disso. Então, eu acho que poderia até haver uma CPMI, seria interessante, mas sobre esse fato, a participação dos militares no dia 8 de janeiro. A Constituição determina que para haver uma CPI tem que haver um fato certo e determinado. O legislativo é muito excessivamente leniente com estipular o que é fato certo e determinado. Tudo é fato certo e determinado. Não é, né? O fato tem que ser certo e determinado. Eu acho que você consegue. Se você tratar de tudo do 8 de janeiro, você não trata de nada e abre um espaço para uma demagogia que pode obstaculizar, a meu ver, a investigação verdadeira, que se dá no território da justiça. Então, eu acho melhor, eu aconselharia a ter um fato certo e determinado, preciso aí, que para mim é a participação dos militares no 8 de janeiro. Esse seria um objeto muito interessante da gente ter uma CPI, né? Então, as observações que eu tenho são essencialmente essas, no campo mais institucional e jurídico, né? Vamos ver o que acontece aí, né? O Lindbergh. Olha, Rovai. Ontem, a gente passou um vídeo aqui, feito pela Sinara, já contigo, Lindbergh, onde você, lá no calor da hora, falava de que teria havido ali uma quebra de confiança do general Gonçalves Dias, que havia um pedido do Lula dos vídeos, que ele disse que os vídeos estariam danificados ou coisa assim, e que tinha que ir para a CPI, e a gente transmitiu esse vídeo. Então, os nossos
internautas têm esse contexto. Queria que você falasse o que rolou de novo nisso tudo e qual a tua posição. Tá, primeiro falar sobre a CPI. Você sabe, Pedro Serrano, que muitos dos nossos, no começo, queriam a CPI. Sabe, Jacques Wagner defendia isso, Renan Calheiros defendia, eu defendia, Rogério Corrêa defendia. Mas, claro, os argumentos do governo eram bastante razoáveis para não ter CPI no primeiro momento. Primeiro, que nós temos a nossa pauta. Tem que votar a medida provisória do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, tem reforma tributária, tem arcabouço. Então, a gente não pode se desviar da pauta central, que é governar, né? É um argumento muito razoável. Tem um outro argumento contra a CPI também muito razoável, que era o seguinte: olha, agora está havendo, diferente do caso da Covid, que teve uma CPI, porque o governo era Bolsonaro, agora está havendo uma investigação séria, comandada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora mesmo, nós estamos no meio de um julgamento onde já se formou maioria para transformar 100 desses golpistas em réus, né? Mas o fato é que, com as mudanças, eles conseguiram as assinaturas. Com esse fato novo, nós vamos para a CPI. E eu estou convencido que essa CPI vai ser o maior tiro no pé dos bolsonaristas, porque, Pedro Serrano, tem uma coisa que eles não conseguem mudar com a verdade. Foram eles. Foi a base bolsonarista que organizou tudo aquilo. A gente está vendo aí a relação cada vez, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A ligação dele com o Bolsonaro, eu acho que a gente pode ir no caminho de tentar cravar a autoria intelectual de tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, vai depender dos nossos trabalhos, para o Bolsonaro. Acho que o caminho é o ministro Anderson Torres. Você sabe que o Lula, no dia 12 de janeiro, e eu vou entrar na questão do G. Dias dizendo isso, quando ele deu uma entrevista coletiva, depois do dia 8, ele disse o seguinte: eu tenho certeza que as portas do Palácio Planalto foram abertas. Tem gente daqui de dentro. O Lula foi o primeiro. E disse o seguinte: eu quero todos os vídeos, eu quero ver tudo. Foi ele o primeiro. Depois a gente descobriu que o general que chefiava o Comando Militar do Planalto, que é uma força que fica dentro do Palácio Planalto, ele tinha se reunido 2 dias antes com o ex-ministro da Justiça, então secretário de Segurança, Anderson Torres. Aquilo teve preparação. A gente viu em vídeos na época as pessoas que faziam parte desse comando militar do Planalto tentando proteger golpistas que tinham invadido o Planalto. A surpresa aí e a quebra de confiança que eu acho que existiu, eu não estou querendo julgar aqui o general G. Dias, eu posso afirmar que ele não colaborava com golpistas, a gente conhece, mas o fato é que o presidente pediu para ver tudo e ele foi comunicado, e essa é a informação que eu tenho, ele foi comunicado pela GSI que não existia aquela câmera ali no entorno do gabinete presidencial, não estava funcionando, que não tinha aquelas gravações. Se foi o general G. Dias que ocultou, ou se outros membros do GSI passaram essa informação para o general G. Dias, nós não sabemos, só uma investigação nós vamos poder aprofundar. Mas o fato é que eu acho que o pedido de demissão vem em boa hora, não dava, como disse Pedro Serrano, para continuar. Pedro, Rovaidri, olha, nós vamos ter maioria nessa comissão. Eu estava no Senado ontem e está todo mundo se preparando. O Renan Calheiros disse: eu quero entrar. Se eu pudesse ser relator, estava o Omar Aziz, o Randolph, Humberto Costa. A gente pode colocar o nosso melhor time nisso aqui. Você sabe que quem assinou o pedido de CPI, o autor do pedido de CPI, é um deputado do Ceará chamado André Fernandes. Ele está dizendo que vai ser o presidente da CPI porque ele foi o autor. Isso não existe. É quem tem maioria, né? Esse André Fernandes, inclusive, nós vamos defender que ele não pode nem participar da CPI, porque ele responde a um inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre 8 de janeiro. Ele fez uma postagem dizendo: o povo tomou o poder. Depois fez uma outra postagem, não sei se vocês lembram, com o armário do ministro Alexandre de Moraes quebrado, né? Fazendo uma gracinha, dizer: quem ri vai preso. Então, esse cara não pode ser nem presidente, nem pode participar, porque, na minha avaliação, ele é investigado. A gente fez as contas.
São 32 cadeiras. Você sabe que é mais fácil controlar porque é o líder que indica. Eu estou convencido que a gente vai ter maioria na comissão, vai ter gente muito experiente. E aqui está acontecendo uma coisa, eles inventam aquelas narrativas para o mundo fantástico deles nas redes sociais, né? Mas quando chegam aqui, quando eles chegaram com o Flávio Dino desmontou. Eu, sinceramente, eu acho que eles deram um tiro no pé. Eu não sei, Pedro Serrano, se dá para restringir, porque o pedido foi feito por eles. É sobre atos de 8 de janeiro. A gente teria que mudar o escopo. Eu creio que isso não seja possível para fazer uma coisa só em relação à participação dos militares. Mas eu estou confiante e estou tranquilo. Eu acho que essa CPI não tem como eles darem um jeito de virar contra a gente. A gente aqui, se alguém se omitiu, que pague. Nós vamos atrás de tudo. Vamos atrás da verdade e eu tenho uma certeza. Se tem um tema em que a verdade está completamente do nosso lado e contra eles, é analisar esses fatos de 8 de janeiro.